Bom, para começar eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como que é a prática hoje na parte de neurologia e vinculado ao que a gente vai ver na escola, que são os conceitos que a gente tem dentro os conceitos básicos que a gente precisa ter para poder entender um pouquinho tudo que eu faço na minha prática. Eu vou dar um exemplo disso daí até o que a gente faz. Então, a gente precisa ter um conceito. Para a gente entender a patologia, a gente entender as doenças, a gente precisa ter um conceito básico, que é o conceito de anatomia, conceito de fisiologia, embriologia, a própria citologia, conhecer bem o neurônio, a histologia, a farmacologia. Então, a gente precisa ter um conhecimento geral sobre isso. E para a gente poder ter esse conhecimento, a gente precisa começar lá do básico, então, lá da área mais básica dentro da neuro. E como vocês sabem, a neurologia, a neurocirurgia, a neurociência, ela é uma disciplina que todo mundo tem medo, porque todo mundo é muito difícil conhecer ela. Quando você conhece, você consegue entender bem. Então fica mais fácil a gente poder explicar as coisas, a gente tendo esse conhecimento inicial sobre a anatomia, sobre a fisiologia, a célula, o neurônio, a membrana celular, tudo isso daí para a gente poder ter um conhecimento e entender as doenças que a gente costuma estudar dentro da área da neuro. Então, mas a neuro é uma ciência que já existe já há muito tempo. Esse daqui é uma figura da mitologia grega, e a gente vê que tem uma cirurgia feita com um machado, mas tirando uma deusa da cabeça de Zeus. Então já existia esse conceito de cirurgia neurológica, de a gente ter esse conhecimento do cérebro já naquela época. E aqui são as figuras dos principais estudiosos dentro da época do medieval, na época do Renascimento, da anatomia do corpo humano. E a gente tem Vesalius e a gente tem Da Vinci, que sempre estudaram bastante essas regiões. E na época, se a gente for ver aqui na região na América Latina, também se fazia cirurgia neurológica. Então a gente tem os incas já faziam trepanações, já faziam pequenos orifícios ou grandes orifícios na cabeça para tirar os plasmas malignos que existiam. E a gente tem uma figura importante dentro da área da neurologia, que foi Broca. Ele estudou bastante o cérebro humano dentro da sua anatomia e dentro da sua fisiologia. Então juntou os dois conceitos, a anatomofisiologia. Então, o Broca, hoje ele é mundialmente conhecido pela sua área de Broca no cérebro, na região posterior do giro frontal inferior, e que é chamada de área de Broca, no hemisfério dominante da área da linguagem. Então, se eu tenho uma lesão nessa área, o paciente fica com uma afasia, então ele tem uma impossibilidade de emitir o som, de se comunicar. E o Broca ele fez várias medidas anatômicas do crânio relacionando essa área que ele tem no cérebro com a área craniana. Então, a gente fez uma série de medidas em que a gente conseguia localizar bem algumas estruturas cranianas e onde estava essa área dentro do cérebro, a gente olhando só pela superfície do crânio. E isso hoje é importante para a gente fazer até a abertura do crânio na hora de uma cirurgia. Então a gente tem esse conceito básico. Se a gente for ver a sutura que a gente tem no crânio, então a sutura coronal, ela vai até uma região que é a junção das várias suturas, a sutura escamosa, a sutura frontal, a sutura coronária, a sutura temporal, temporomastoidea, a temporoesfenoidal, elas formam uma região que é chamada de epitério. Então, esse ponto aqui é o ponto que na área do hemisfério dominante é a área responsável pela área de Broca. Então, a gente consegue localizar no crânio onde eu vou entrar para chegar nessa área. Qual que é a importância disso? A importância é que a gente sabe, se eu tenho uma lesão cerebral num ponto, o paciente leva, por exemplo, um tiro,
ou ele tem uma facada, ou ele tem um trauma, ou ele tem uma área de hemorragia. Nessa área, eu sei onde eu vou abordar cirurgicamente, mas eu sei no cérebro onde ela está, então eu sei qual vai ser o déficit desse paciente. Eu só, com o exame físico, eu vou conseguir confirmar esse déficit neurológico. E isso daqui é uma figura do crânio vista por dentro de um corte que a gente faz para uma cirurgia, então nessa região. Então a área do pitério que eu disse para você está aqui, eu tenho a sutura escamosa, a sutura esfenotemporal, a sutura coronal, a sutura frontal, então a junção delas é a região do pitério. Então por dentro eu estou vendo a mesma área onde eu vou abordar. Então eu faço uma craniotomia, faço uma retirada dessa região para eu chegar nessa área. Então daí a importância de eu entender bem a anatomia do crânio e a anatomia do cérebro. E um dos principais expoentes dessa anatomia craniana e da anatomia cerebral é esse professor aqui da Universidade de Jacksonville, lá nos Estados Unidos, na Flórida. Ele faleceu há 2 anos e eu tive a oportunidade de conhecer ele num congresso aqui em Foz do Iguaçu há 11 anos, então faz um pouquinho de tempo já. E esse congresso era organizado pelo meu chefe da residência na época, então todos os residentes foram convocados para ciceronear os palestrantes, e eu fui responsável por ciceronear esse palestrante, Dr. Albert Houghton. E foi engraçado que foi a primeira vez que eu vim a Foz do Iguaçu, foi em 2008. E eu conversando com ele, tentando manter um diálogo com ele, perguntei da viagem dele, ele era muito grande, tinha quase 2 metros de altura. Então ele falou que a viagem foi da Flórida até Foz do Iguaçu, era bem demorado, não tinha tantos voos como tem hoje. E eu perguntando para ele, mas é a primeira vez em Foz do Iguaçu, tudo, para poder até falar como que era para fazer os passeios na cidade. E ele, não, é minha 8ª vez aqui. Então ele que começou a me falar quase o que eu deveria fazer aqui na cidade. Então é uma figura bem viajada, bem conhecida, e ele vinha várias vezes ao Brasil para palestras, e ele fez um livro com várias figuras da anatomia do cérebro. E a anatomia do cérebro, se a gente for ver, ela é basicamente os sulcos principais, eles não mudam. Então a gente tem um conhecimento desses sulcos e isso vai direcionar a gente, vai ser uma via para a gente chegar até onde a gente quer, para a gente se localizar, como se fosse um GPS mesmo. Então a fissura silviana, que a gente vê aqui, ela é uma das mais importantes e a gente consegue ver bem no cérebro. O sulco central, que a gente também vê bem, ele divide a parte do giro motor e o giro sensitivo, então sulco central, giro pré-central e giro pós-central. E esses são os principais sulcos. E a gente tem os outros sulcos, frontal inferior, o frontal inferior, o frontal superior, dividindo o giro frontal superior, giro frontal médio, giro frontal inferior. E na região do giro frontal inferior, a gente tem a porção orbital, está embaixo da órbita, porção triangular, parece um triângulo, e a porção opercular, que o pérculo é cortina, ele esfumaça, então ele esconde alguma coisa. Então a região opercular, essa região, porção do giro triangular e giro opercular, na região do hemisfério dominante, é a área de Broca que a gente conhece nessa região. Então, tendo um conhecimento anatômico, eu consigo ver tudo no cérebro. E essas 2 figuras aqui, também, que eu conheci no congresso, a gente tinha, para quando era residente, era para tirar foto com os professores que a gente conhecia só dos livros, né? Então, o Dr. Yazar Gil e um dos seus alunos na época da faculdade, que virou também um grande professor, o Dr. Almeft, eles trouxeram o conhecimento do Dr. Houghton para o campo da cirurgia. Então, eles fizeram o Dr. Yazar Gil, ele trouxe o microscópio para a cirurgia neurológica, porque até então não se usava microscópio, a gente fazia cirurgia a olho nu, para tirar um tumor, para operar um aneurisma cerebral. Então, na década de 70, ele começou a colocar o microscópio para ser usado dentro da cirurgia neurológica. E isso ajudou muito
na diminuição das sequelas, dos déficits neurológicos pela cirurgia. Porque um vaso cerebral, se a gente for ver a carótida, que é o vaso mais calibroso dentro do cérebro, ele tem no máximo 7, 8 milímetros de diâmetro. Isso é muito pouco. Para a gente ver a olho nu e conseguir clipar ou dissecar o vaso para clipar o aneurisma, eu preciso ter uma magnificação dessa imagem. Então, esses dois expoentes aqui, eles trouxeram, então, para o campo prático, o conhecimento do Dr. Houghton, que foi essas figuras, então, que a gente tinha, a gente conseguindo estudar a partir da imagem onde eu tinha a lesão. Então aqui a gente vê uma ressonância magnética que eu consigo ver o giro orbital, o giro triangular, o giro opercular, a região do giro pré-central, sulco central, sulco pós-central, região da fissura silviana aqui e giro temporal superior. Então a gente consegue ver todas essas estruturas na nossa imagem e isso eu consigo depois, na hora da cirurgia, eu consigo localizar onde está esse ponto para eu poder operar. Então, fazendo isso, eu trouxe aqui as figuras que foram importantes para a gente poder, eu ter esse conhecimento e eu conseguir trazer esse tipo de procedimento dentro daqui. Então, esse foi meu chefe da neurocirurgia lá na Unicamp, Dr. Evandro de Oliveira, e ele que trouxe a microcirurgia, a microneurocirurgia que o Dr. Yazardil fez nos Estados Unidos, ele trouxe para o Brasil. Então, na época ele trouxe esse conhecimento para a gente e o que era muito cobrado, o que era exigido do residente em neurocirurgia era o conhecimento da anatomia e da fisiologia. Então era importante a gente conhecer bem onde a gente ia entrar, o que a gente ia fazer, tá certo? Então eu precisava conhecer bem a via por onde eu ia, a estrada por onde eu ia, para a gente poder chegar nesse ponto. Então a gente tinha uma obrigação de fazer cirurgias. Essa foto aqui, o pessoal quando vê até fala, nossa, você está operando? Sim, uma cabeça, tá? Então aqui eu não tenho o resto do corpo, a gente está operando a cabeça só. Então a gente fazia acessos cirúrgicos utilizando o microscópio, utilizando a lupa de aumento, para a gente poder ter um conhecimento anatômico suficiente para a gente poder fazer o procedimento cirúrgico e não ter um risco grande de trazer uma sequela para o paciente. Então eu quero um laboratório de microcirurgia do Hospital da Beneficência Portuguesa, lá em São Paulo, e a gente fazia cortes de todo o cérebro, então fazia cirurgias e tirava o cérebro dos cadáveres e fazia cirurgia com ele para poder conhecer todas as estruturas, todos os sulcos e giros, para a gente conhecer bem a anatomia, a substância branca, a região da ínsula, os núcleos da base, região dos ventrículos. Então aqui a gente retirou uma porção parietal e todo o hemisfério parieto-occipital também, e a gente está vendo aqui a região dos ventrículos, plexo coroide, e eu estou vendo aqui uma porção do fórnix e da cauda do hipocampo. Então a gente consegue ver todas essas estruturas quando a gente faz a abordagem da dissecção. E aqui a dissecção eu retirei a parte da substância cinzenta, então aqui a gente vê a substância branca, as fibras brancas mais superficiais, então por baixo do córtex, e retirando essas fibras superficiais a gente vê corpo caloso, todas as fibras do corpo caloso, então aqui que a gente vê, e região da cápsula interna, passando aqui embaixo, que a gente vê, e fascículo arqueado, que vai da região frontal para a região temporal. Fascículo arqueado, que é o que faz a condução da região da área de Wernicke, ou área da compreensão da linguagem, para a área de Broca. Então, para a gente poder utilizar esses conhecimentos anatômicos, a gente faz uso de imagens, ou faz uso de alguns tipos de estruturas antes da cirurgia ou durante a cirurgia, para a gente poder ter a localização precisa e poder ter a precisão também na hora de a gente abordar essa região, não ter erro na hora de abordar. Isso daqui é uma ressonância magnética funcional, então é feito um corte de ressonância magnética e é visto a perfusão da área que a gente quer ver. Então eu faço um estímulo, por exemplo, para o paciente falar,
ele tem um aumento da perfusão, um aumento de fluxo sanguíneo, um aumento de consumo de glicose na área da fala, na área da linguagem. Então, a área da linguagem, do lado esquerdo, aqui a imagem é invertida, a área da linguagem ela vai ser mais, vai aparecer com mais um brilho maior. Então, a gente fundindo a área de perfusão com a ressonância normal, a gente vê a área da linguagem, por exemplo, está próximo da área da onde a gente vai operar um tumor, tá certo? Então, a gente consegue ter isso, a ressonância funcional, ela é útil para esse tipo de cirurgia, para a gente localizar bem um ponto próximo à área que a gente quer operar, então próximo da área de um tumor. E aqui é um potencial evocado, eu retirei de um texto, de um artigo, de um livro, e o potencial evocado ele serve para a gente ter a monitorização durante a cirurgia. O paciente está sedado, está anestesiado, mas ele mantém o potencial motor, então eu não faço um bloqueio muscular, para eu poder ter ideia se eu estimular a área da cápsula interna, se eu estimular a área motora do giro motor, o paciente ele vai ter uma alteração no estímulo. Então, aqui ele está tendo potencial motor durante a abertura da pele. Quando você faz a ressecção do tumor, eu tenho ainda sinal de que está fazendo está passando conexão ainda, e quando você faz a ressecção medial, chegou próximo da área da cápsula interna, então, e da área motora, da área do trato córtico espinhal, perdeu o potencial motor, potencial evocado. Com isso, a gente sabe como que o paciente vai sair no final da cirurgia, tá certo? Ele vai sair com déficit motor. Então, o potencial evocado serve para a gente ter esse objetivo, tentar abordar sem trazer um déficit para esse paciente. E aqui nesse potencial a gente vê que o paciente perdeu. Então, o objetivo nosso não foi alcançado, tá certo? Mas é um outro tipo de arte que a gente pode usar para poder guiar a gente no momento da cirurgia. Outro tipo de imagem que é utilizada no campo da cirurgia, então, para a gente abordar cirurgicamente um paciente, é a tratografia. A gente faz a mesma ressonância magnética e usa um mecanismo que é a difusão. A gente vê a difusão das moléculas de água na fibra nervosa, no axônio. Ele tem aquele fluxo axioplasmático, então as moléculas de água ela tem uma direção só. E a gente consegue perceber então esse fluxo, essa direção das fibras lá dentro do cérebro. Com isso a gente consegue fazer uma reconstrução de todas as fibras que tem nessa região. Então eu consigo ver as fibras brancas então aqui, e a gente consegue fazer uma reconstrução igual como se fosse aquela dissecção que eu mostrei das fibras brancas na anatomia. Então a gente consegue fazer toda essa reconstrução. Isso serve para a gente poder ver se o tumor está invadindo a área das fibras brancas, por exemplo, no trato córtico-espinhal, como está representado aqui. Então eu tenho o trato córtico-espinhal que vai lá para a medula, sai aqui do córtex pré-motor, e a gente vê que o tumor está empurrando o trato córtico-espinhal, ele não está entrando dentro do trato córtico-espinhal. Com isso eu consigo ter ideia de como eu vou fazer a cirurgia. O paciente vai ter um déficit neurológico pós-operatório, mas é temporário. Ele vai melhorar se eu fizer só a dissecção por fora da fibra. Então isso ajuda no meu conceito pós-operatório de como esse paciente vai ficar. E o último tipo de base que a gente pode utilizar para uma cirurgia é o neuronavegador. O neuronavegador ele é lindo, é ótimo, ele é maravilhoso para a gente usar durante a cirurgia. Pena que ele é muito caro. Um aparelho desse custa em média R$1,5 milhão a R$2 milhões. Hoje, com dólar, é quase R$4. Tá? Então, a gente, baixando um pouquinho o dólar, a gente consegue comprar um pouquinho mais barato. Mas esse aparelho, o que ele faz? Ele consegue, você coloca alguns pontos anatômicos no paciente, você faz algumas referências anatômicas e você pega a imagem, a ressonância magnética desse paciente e você coloca esses mesmos pontos anatômicos na ressonância. Então você encontra a região próxima aqui da borda
lateral do olho, a gente encontra a região da mastoide, a gente encontra a região da bossa parietal. E com isso eu fundo essas imagens e ele vai fundir a imagem da ressonância e ele vai reconhecer aqui um aspecto tridimensional da cabeça do paciente. Então a ponta da minha agulha do neuronavegador, ele vai localizar o ponto que eu estou. Com isso eu consigo fazer a cirurgia, ao invés de eu fazer uma incisão grande na cabeça do paciente para eu poder tirar o tumor, eu faço a incisão só para retirar aquela área do tumor, porque eu tenho certeza absoluta onde está o tumor na região da cabeça do paciente, tá certo? E em tumores profundos, ele te permite guiar onde você está indo. Quanto mais profundo você vai dentro do cérebro, maior o risco de você se perder. Se você não tem um conhecimento anatômico bom, você tem um risco grande de ter uma perda nessa região. Porém, todos esses métodos são úteis para fazer uma cirurgia neurológica. O grande problema é que em algumas regiões a gente precisaria que o paciente estivesse acordado para ele ajudar a gente na cirurgia. E para fazer uma cirurgia, por exemplo, de epilepsia, às vezes a região que está com a área de alteração da epilepsia, por exemplo, numa displasia cortical, ou seja, o córtex do paciente ele é mal formado, ao invés dele ter as 6 camadas do neocórtex bonito, ele tem 5, 4 ou tem várias camadas superpostas, então isso causa crises convulsivas em paciente. Eu preciso fazer uma monitorização para esse paciente. Ele não precisa estar acordado, mas eu preciso fazer a estimulação para ver onde é o foco da epilepsia desse paciente. Então eu também não posso fazer um bloqueio, uma anestesia geral tão grande nesse paciente, porque senão eu vou tirar toda a atividade do córtex cerebral. Então eu preciso manter o córtex cerebral funcionante e eu vou vendo onde eu posso colocar uma placa ou eu posso colocar essa espécie de aranha que a gente tem, que são os fios como se fosse um eletroencefalograma mesmo, mas esse é eletrocorticografia, então é direto no córtex cerebral. Então eu vejo a atividade elétrica do córtex e eu consigo delimitar bem a área da displasia cortical. Porque no meu cérebro, quando eu faço a abertura, a área da displasia ela é igual à área normal, a uma área do cérebro normal. Então eu não consigo ver essa diferença. Então eu preciso usar uma técnica durante a minha cirurgia para poder operar esse paciente. Então com isso eu consigo delimitar bem a área que tinha a área de displasia e eu posso fazer a ressecção completa. E isso pode acabar com as crises convulsivas desse paciente. Então, isso são métodos que a gente pode utilizar durante a cirurgia e lá da minha foto, então, que eu tirei fazendo uma dissecção em cadáveres, a gente vai para a cirurgia em um paciente mesmo, na realidade, utilizando o microscópio para isso também, tá certo? Então, apesar de o tempo ter passado, eu não mudei muito, tá? Estou praticamente igual. Mas a gente utiliza então esse método para a gente poder ver, definir bem a anatomia e a gente poder ter um conhecimento dessa área e poder localizar bem a área que a gente quer operar. Uma coisa que é importante é que a gente tem um conceito, às vezes, um pouco errado. A gente sempre tem aquela coisa do livro de anatomia em que o giro motor está sempre naquele local, no giro pré-central. A área de Broca sempre está na região do giro temporal inferior. A área de Wernicke sempre está na região do giro supramarginal. Às vezes isso é um pouco fora do contexto. Então, o Brodmann, ele fez o conceito das áreas funcionais do cérebro e nem sempre elas estão 100% relacionadas com a área anatômica. Por isso que a gente usa esses conhecimentos, por exemplo, a ressonância funcional, para eu saber certinho onde está essa área que eu quero operar, se está próximo de uma área que é importante, uma área eloquente do cérebro. Então, a gente precisa ter esse conceito. A área funcional nem sempre é igual à área anatômica, tá certo? Então, aqui a gente tem a área 44, a área de Broca. Então, ela não é um conceito 100% anatômico. A gente tem a área 4 aqui, que é a área do giro pré-central. Às vezes não está 100% nessa área, tá certo? Então, a gente tem que ter esse conhecimento. E eu trouxe aqui para vocês um caso clínico
para a gente ver qual que é a prática que a gente faz nesse tipo de imagem então. Então, um paciente de 30 anos, ou seja, um paciente jovem, com crises epilépticas refratárias, difícil controle, com medicação, e aí fez uma ressonância magnética, aqui um corte em flare, então, que a gente vê que tem uma área homogênea pegando a região aqui, então a gente vê que o lado direito e o lado esquerdo são trocados na ressonância, né? Então aqui é o lado esquerdo, tá? Na região frontotemporal do lado esquerdo, então região temporal, região frontal aqui em cima também, e região da ínsula. Então, próximo, causando uma compressão sobre as estruturas, causando uma compressão sobre o tronco encefálico aqui, e isso já tinha um risco de vida para esse paciente. Então, o problema também é que ele tinha a epilepsia de difícil controle. Esse tipo de imagem aqui mostra que é uma lesão homogênea. Uma lesão homogênea geralmente é uma lesão mais benigna. O problema é que a imagem mostra uma lesão muito extensa, muito grande. E ela está numa área que é importante do cérebro. Ela está na área da fala, então a gente vê que está próximo da área de Broca, e ela está próximo da área frontal, que é responsável pela movimentação. Então, o giro pré-motor, o giro pré-central, o giro motor. Então, eu tenho uma dificuldade técnica em usar qualquer método que eu tenha, ressonância funcional, eletrocorticografia, potencial evocado, qualquer coisa disso para a gente fazer. Por quê? É a área motora da fala. Como é que eu vou conseguir fazer uma abordagem nesse paciente? De todas aquelas técnicas que eu utilizei, nenhuma consegue me dar, no momento da cirurgia, a área da linguagem para eu fazer um teste sem esse paciente estar acordado. Então, a dificuldade técnica que a gente tem aí é operar o cérebro com o paciente acordado, tá certo? Qual que é a dificuldade que a gente pode ter nesse momento? Anestesia. Então eu preciso conversar bem, a equipe de cirurgia precisa estar bem entrosada, junto com a equipe de anestesia, para fazer uma técnica em que eu consiga fazer a cirurgia com o paciente acordado. E aí a gente vai para os conceitos mais primitivos com relação a anestésico. O anestésio que dói na região da cabeça. A pele, o tecido pericrânio e a região da dura mater. Só osso não dói e cérebro não dói. Se o cérebro não dói e o osso não dói, eu posso cortar o osso da cabeça do paciente sem dor, tá certo? Mas eu preciso anestesiar o pericrânio dele, então a camada de colágeno que envolve o osso desse paciente. Então eu preciso anestesiar essa região. Então, para fazer essa cirurgia, eu posso fazer uma sedação mais pesada no paciente ou uma anestesia geral, mas que tem curta duração, então com medicação endovenosa. E para isso, eu converso com um anestesista e falo, a partir daqui 20 minutos eu preciso que o paciente esteja acordado. E eu vou fazendo anestésico local nos locais onde ele pode ter dor. Então, na pele, no subcutâneo, no pericrânio, quando eu tiro o osso, passo o anestésico embebido numa gaze ou no algodão e deixo durante 5 minutos na dura mater. Isso permite que eu tire esse suprimento então nervoso, bloqueie o suprimento nervoso dessa região. E aí eu abro a dura mater e peço para acordar o paciente. Então, quem que fez esse tipo de cirurgia? Esse congresso ele rendeu, viu? Porque também o palestrante principal do congresso foi o Dr. Hugues Dufaux, que foi editor desse livro aqui sobre mapeamento cerebral. Ele foi um dos expoentes, quem começou com a cirurgia de eletrocorticografia, fazer cirurgia com anestesia pela metade, não fazer anestesia geral, foi Penfield. Mas isso caiu em desuso e só no começo dos anos 2000 ele começou a voltar a utilizar essa técnica. E isso permite que você possa operar tumores de baixo grau, como aquele que eu mostrei desse paciente, e que isso pode dar uma certeza durante o momento da cirurgia em que eu não vou causar sequela nele, porque eu faço o mapeamento do cérebro desse paciente durante o momento da cirurgia. Então, com isso, o que a gente tem em ideia? É fácil da gente localizar a área de Broca, está na região então do giro
triangular e do giro opercular, e a área de Wernicke está lá na região do giro supramarginal. Isso é o conceito básico, é o conceito antigo que a gente tinha da área da linguagem. Hoje a gente sabe que a área da linguagem ela é mais complexa do que isso, tá certo? Então eu tenho inúmeras fibras, inúmeros fascículos que estão envolvidos, estão relacionados com essas áreas corticais. Então, fascículo uncinado, por exemplo, se a gente abre a fissura silviana, logo na borda da ínsula, na região frontotemporal, é a região onde está esse fascículo uncinado. Então, eu causar uma lesão no fascículo uncinado, o paciente pode ter alteração da fala também. Então, eu preciso ter em mente que se eu estou na área principal da linguagem, se eu estou na área dominante da linguagem, qualquer lesão que eu fizer nesse paciente, ele pode causar um déficit nele. Então, se o paciente é jovem e se ele tem um tumor de baixo grau, ou seja, ele vai ter uma sobrevida grande, tá certo? De mais de 5 anos, eu preciso ter em mente que eu não posso fazer uma lesão grande nesse paciente, causando uma sequela nele. Eu posso fazer uma cirurgia linda, maravilhosa, trazer para vocês que esse paciente tirou 100% do tumor, mas ele saiu afásico e ele saiu hemiplégico. Vai ficar acamado numa cadeira de rodas e sem se comunicar. Então, eu tenho essa dificuldade. E ele vai sobreviver 10 anos nisso daí, vindo no seu consultório hemiplégico e afásico. Então, apesar de ter sido uma cirurgia bonita, o paciente não sai bem. Então, a indicação, a função dessa cirurgia é o paciente sair bem. Então, a gente tem áreas muito complexas e estão relacionadas com várias áreas tanto do córtex, quanto da substância branca, quanto dos núcleos profundos. Então, até a região do núcleo lenticular, do opérculo frontal, da região da área motora suplementar, estão todos relacionados com a área da linguagem. Então, ela é mais complexa do que o que a gente aprende na faculdade, tá certo? Então, a gente precisa ter esse conhecimento para a gente poder entender por que a gente vai fazer a cirurgia. Então, o paciente, então, com uma lesão na região frontotemporal do lado esquerdo, pegando próximo da área da fala, e eu preciso operar esse paciente. Essa daqui é uma ressonância que ele fez, eu estava acompanhando esse paciente já há 1 ano. Eu fiz primeiro uma biópsia estereotáxica nele, ou seja, fiz uma biópsia só com uma agulha, fui num ponto específico do tumor, tirei o tumor. Um pedacinho do tumor, deu um astrocitoma fibrilar difuso, que é um tumor grau 1 pela escala da OMS, ou seja, é um glioma de baixo grau. Grau 1 e grau 2 são baixo grau 3 e grau 4 são tumores de alto grau. Então, isso leva a necessidade só do acompanhamento clínico desse paciente. Porém, em 1 ano de história, o volume do tumor quase que dobrou. Então, ele está aumentando de tamanho e, como eu falei, ele está causando compressão na região do tronco encefálico, no pedúnculo cerebral aqui, tá certo? E na região frontal lá em cima. Então, esse paciente, se eu não operar ele dentro desses próximos meses, esse paciente ele vai ter uma herniação do tronco encefálico e morrer. Então, eu preciso operar ele o quanto antes. E para que a gente faz, então, a cirurgia? Paciente acordado durante a cirurgia, aqui a gente precisa da ajuda de um neurofisiologista, ele está mostrando imagens para o paciente e o paciente está falando, está verbalizando o que ele está vendo na imagem, tá certo? Isso permite com que a gente estabeleça bem o ponto do cérebro onde está tendo a lesão, onde está a área de Broca essencial. Então, eu estou fazendo a estimulação cerebral, a gente tem uma caneta aqui de bipolar que faz e o neurofisiologista ele está fazendo a monitorização. Então, ele liga o aparelho da eletrocorticografia, da estimulação. Se está na área da fala, o paciente simplesmente para de falar. Ou se está na área da nomeação, ele começa a trocar palavras. Então, a gente consegue estabelecer bem, desenhar bem no cérebro desse paciente onde está essa área da fala. Ali estava sendo testado a área motora, o giro motor. Eu pedi para ele, num determinado momento, começar a mexer a mão direita, que a gente estava operando do lado esquerdo ele. Então, ele mexia a mão direita, quando estimulava a área motora, a gente via que ele não conseguia mais mexer essa região. Então, a gente vê pela imagem que a gente precisa ter uma boa
orientação ali entre o fisiologista, o anestesista e o cirurgião para poder dar essa possibilidade. Então aqui eu estava estimulando a área motora, ele não conseguia mexer o braço direito, então a gente via que também estava próximo dessa região. Se a gente for ver a área que a gente fez a ressecção, aqui é a ressecção cirúrgica, então do paciente, eu tirei toda a região temporal dele, tá certo? Toda a região temporal anterior, eu consegui tirar sem causar déficit nele. Aqui é a região da dura mater, lá embaixo já, na base do crânio, tá? E aqui é a região frontal. Tá? A gente tem aqui a fissura silviana, aqui já tem uma artéria, não dá para ver direito, mas é um ramo da cerebral média, está passando ali, então eu consegui fazer a ressecção da região temporal anterior. E aqui o giro frontal. Se a gente for lembrar daquelas imagens anteriores que a gente vê, aqui é a região da órbita, giro orbitário, giro triangulares, giro operculares, então aqui seria já o giro pré-central, o giro motor, ele está logo atrás do giro operculares. Então, se a gente for ver a imagem junto com a imagem da anatomia, essa imagem do livro do Albert Houghton, então giro pars orbitalis, pars triangulares e pars operculares. E aqui já é o giro pré-central. Então eu tenho essas imagens mostrando que a anatomia é sempre igual. Tá certo? Nessa região. As variações anatômicas são muito pequenas nessa região, então eu tenho bem a região que a gente quer operar. Então, dentro do que a gente tinha dessas imagens, a região do giro orbital, lá na frente, eu estimulando ela, o paciente não conseguia falar, tá certo? Ou seja, aí estava também a área de Broca, eu não podia mexer nessa área. E era uma área que intencionalmente eu tinha a intenção de fazer a ressecção também. Eu ia ressecar, só deixar a porção triangulares e a porção opercular. Vocês forem ver nos livros, a porção anterior do opérculo e a porção do giro triangulares são as áreas responsáveis, as áreas anatômicas da área de Broca. Então a gente via aqui na área orbital, que é mais na frente do que isso, e na área atrás do opérculo, que aqui é a região do opérculo, então aqui já seria giro pré-central, está a área da fala. O paciente não conseguia fazer nomeação dos objetos nessa área. Então a gente vê que toda a extensão, desde o orbital até a região aqui, porção anterior do giro frontal, do giro pré-central, está na região da área da fala. Então eu não podia mexer em nenhuma dessas regiões, porque eu tenho comunicação dessa área com essa área aqui. Então os fascículos mais profundos estão relacionados. Então eu não podia mexer nessa área, porque isso com certeza ia causar déficit nesse paciente. Então durante a cirurgia a gente percebeu isso e a gente infelizmente não tinha como tirar mais tumor. Por quê? A área que eu estimulei logo atrás do giro pré-central era, na verdade, a área funcional do giro pré-central. Ele estava atrás da área que anatomicamente é do giro pré-central. Então, eu não podia nem ir para trás e nem ir lá na frente, porque isso ia causar uma hemiplegia e uma afasia nesse paciente. Então, no final da cirurgia, a gente conseguiu fazer a parte mais importante da cirurgia, que era a retirada da região temporal anterior. Então aqui está vazio, vocês veem, aqui a região do tronco encefálico está sem compressão, tá certo? Mas a região frontal e insular eu não pude mexer. Mas o paciente saiu bem, saiu sem déficit, tá certo? Ele sai com déficit temporário, isso é normal pelo edema da cirurgia, da manipulação, e esse déficit temporário passa em 2 a 3 semanas. Ele pode começar a trocar palavras, isso é comum depois da cirurgia, mas nenhum déficit motor, e isso daí permitiu que o paciente saísse sem sequelas. E o fato da gente tirar uma grande parte do tumor, isso daqui dá mais ou menos 40% a 50% do tumor, isso também diminui o risco de crises epilépticas. O foco principal das crises epiléticas que a gente tem no cérebro é na região aqui temporal, na parte medial, na parte mesial, que é a região da amígdala e do hipocampo, na região do uncus. Então eu ressequei isso daqui porque tinha tumor nessa área e isso diminui as crises do paciente. Tanto é que no pós-operatório, eu operei ele faz 3 semanas, desde a cirurgia ele não voltou ainda a ter crises convulsivas. Significa que ele vai ficar isento de crises? Não, ele tem ainda tumor no cérebro, tá certo?
mas com medicação, pelo menos, ele vai ter um controle melhor dessas crises e ele vai poder cuidar da filha pequena dele. Tem uma filha de 1 ano, tá certo? Então, com isso a gente precisa entender um pouquinho, então, todo esse desdobramento para a gente poder utilizar. Então, para a gente utilizar na prática os nossos conhecimentos teóricos, a gente precisa ter um ótimo conhecimento teórico, porque vocês viram que na parte de anatomia, se a gente for lembrar só a área de Broca, só a área de Wernicke, só fascículo arqueado, isso é um conceito muito básico. A gente, para poder fazer esse tipo de cirurgia, a gente tem que ter um conceito um pouco mais complexo de toda essa área e isso não é o suficiente. Eu preciso fazer a cirurgia com a ajuda do paciente para poder ter o real benefício da cirurgia, que é a gente poder tirar mais tumor. Não significa que eu vou curar ele, mas eu vou ajudar ele a ter uma vida com mais qualidade, tá certo? Isso aqui é uma placa que tem no Hospital Santa Catarina, lá em São Paulo, próximo da Avenida Paulista, e ele mostra basicamente o que a gente vai fazer nessa escola. Então, é dissecar a cabeça para poder ter um conhecimento melhor sobre a anatomia, a fisiologia, a citologia, a embriologia, a farmacologia que está relacionada com o sistema nervoso, tá certo? Era basicamente isso que eu tinha para passar como introdução ao que vocês vão ter ao longo da semana. Obrigado.